Chega o período das chuvas no sertão paraibano. O leito seco dos rios é preenchido com as águas da chuva. A mudança é grande. A água traz vida e esperança ao sertão. Os reservatórios, como açudes e barragens, ficam cheios novamente. A vida começa a se manifestar depois de um longo período adormecida. A paisagem muda significativamente e o tom cinza da caatinga seca dá lugar ao esplendor do verde. Sobre a luz do luar, os anfíbios da caatinga aproveitam a abundância das águas da chuva para reproduzirem. Os machos preparam o palco e começam com sua cantoria para atraírem as fêmeas. Quando a parceira aparece, é hora do amplexo, abraço dado pelo macho para ajudar a fêmea na postura dos ovos e na fecundação. Um ninho de espumas é feito a partir do muco da pele, e dentro desse ninho os ovos são colocados em segurança até que eclodam e os girinos iniciem sua vida na água. Os anfíbios, embora não tão numerosos na Caatinga como em outros biomas brasileiros, são parte significativa e importante da fauna. Alguns desenvolveram habilidades e características únicas para sobreviverem na Caatinga durante o período da estiagem. É o caso do sapo Pleudorema. Os sapos Pleudorema passam os meses de seca enterrados na areia. Durante esse período, eles se mantêm sem comer, em estivação. Esses sapos ficam enterrados na areia de olhos abertos e, quando encontrados, saem pulando imediatamente. É um estado de depressão fisiológica moderada. À margem do rio, sobre as pedras, uma perereca de capacete observa atentamente seus girinos. Outra permanece na água mais próxima a eles. Eles sobem pelas pedras molhadas em busca de alimento, principalmente algas e musgo que cresce sobre as pedras. Ao lado, uma aranha-lobo, voraz predadora que aguarda o momento certo para capturar sua presa. Não demora muito e um indefeso girino vira sua refeição. Mas não é só os girinos que correm risco, os adultos também precisam tomar cuidado. Há predadores à espreita. Uma falsa coral consegue sua refeição e se retira para digerir seu prêmio.
O período das chuvas renova a caatinga e não somente os anfíbios, mas todos os seus habitantes aproveitam o período para reproduzirem-se. As aves constroem seus ninhos e se preparam para introduzir a próxima geração. Enquanto uns preparam um ninho, outros já estão cantando para atrair suas parceiras. Não demora muito e a paciência e a cantoria são recompensados. O João xique-xique é uma ave típica da caatinga e mede cerca de 18 centímetros de comprimento. Tem coloração cinza escura, garganta preta e coberteiras das asas ferrugíneas. É uma espécie rara ou incomum que habita os arbustos baixos e a vegetação rasteira da caatinga. Costuma buscar seu alimento no solo. A ave forrageia com os pés e cisca e remexe debaixo das folhas secas para encontrar artrópodes e aranhas. O forrageamento no solo é devido às condições do habitat, principalmente na época seca, onde há pouca vegetação viva. Constrói seu ninho de gravetos e espinhos. O ninho tem a forma de túnel na entrada com uma câmara arredondada no final, onde são postos os ovos. Os espinhos são colocados na parte exterior do tubo da entrada e na boca, com o objetivo de impedir o acesso de predadores terrestres, tais como cobras e lagartos. Os ninhos, na sua grande maioria, são construídos no solo, porém podem ser edificados também acima do solo, nos pés de xique-xique. O ninho é forrado interiormente com a lã do cacto xique-xique, onde os ovos são postos. Tanto o macho quanto a fêmea se alternam na incubação dos ovos e no aquecimento dos filhotes nos primeiros dias de vida. É encontrado exclusivamente no Brasil, no semiárido nordestino. A choca do Nordeste é endêmica do Brasil. Habita a caatinga do Nordeste brasileiro até a região do Alto Rio São Francisco, no estado de Minas Gerais. São aves insetívoras. Apresenta acentuado dimorfismo sexual. Os machos apresentam uma crista, face e uma faixa estreita no peito de coloração preto fosco. Nuca, pescoço e partes inferiores com uma coloração cinza suave. Manto marrom, asas pretas com manchas brancas e uma cauda barrada de preto e branco. Em contraste, as fêmeas possuem uma coloração castanho intenso na coroa, crista e manto. A cauda da fêmea é cinza e os flancos e partes inferiores são castanhos claros, e as asas escuras, semelhantes às asas dos machos marcados com manchas brancas. Constrói o ninho em forma de um cesto fixado em uma forquilha em arbustos próximos ao solo. Relativamente pequeno, o pica-pau anão da caatinga mede apenas 10 centímetros de comprimento. Possui o corpo pardo, com uma coroa preta pontilhada de branco na cabeça. O macho possui na coroa uma faixa vermelha. As pernas são curtas e os pés relativamente grandes, que servem para dar melhor apoio quando pousa na ponta de um galho. Alimenta-se de larvas retiradas de troncos e galhos secos, os quais perfuram com seu bico.
Na época reprodutiva, o casal procura uma árvore, sobretudo as que estão secas e mortas, e constrói uma cavidade forrada apenas com pequenos pedaços de madeira extraídos durante a sua confecção. Ali, a fêmea deposita seus ovos de cor branca claríssima e brilhante. Na incubação dos ovos, o macho e a fêmea se revezam. Os filhotes são alimentados com larvas de insetos. Habita em áreas de caatinga e capoeiras. É ameaçado principalmente pela expansão da agricultura com a ampliação das áreas de pasto e queimadas. Por ter uma população reduzida, torna-se sensível à fragmentação do habitat. Sua distribuição geográfica compreende os estados do Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. Da mesma família do pica-pau anão da caatinga, o pica-pau anão canela também mede cerca de 10 cm de comprimento. Frequenta matas úmidas e capoeiras em altitudes até 950 metros. Está ameaçado pela expansão agrícola. Seus hábitos e comportamentos ainda são pouco estudados. Alimenta-se de larvas de insetos que retira de troncos e galhos. Endêmico do Nordeste brasileiro, pode ser encontrado no Piauí, Ceará, Paraíba, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. A andorinha azul tem esse nome por causa da cor do macho adulto, já a fêmea tem coloração branca e cinza. As andorinhas azuis são visitantes sazonais do extremo oeste paraibano, mas são encontradas por quase todo o Brasil. Elas migram todos os anos de uma região para outra. Elas se reproduzem nos Estados Unidos e no Canadá, e quando o verão termina por lá, voam para o hemisfério sul em busca de abrigo e calor. O Brasil é um dos destinos dessas aves viajantes que chegam aqui em setembro, às vezes um pouco antes ou um pouco depois, e ficam até os primeiros meses do ano seguinte. No sertão paraibano, elas são observadas no período das chuvas, onde chegam aos milhares para aproveitar a abundância de insetos que se proliferam no sertão verde. Sua alimentação consiste de insetos alados que captura em pleno voo. As andorinhas gostam de se abrigar em encostas, ocos, cavernas e até casas abandonadas. Os indígenas brasileiros deram-lhe o nome Taperá, que quer dizer morador das ruínas ou aquele que sai das ruínas. Segundo a Embrapa, empresa brasileira de pesquisas agropecuárias, a fauna apícola da Caatinga é representada por 187 espécies de abelhas distribuídas em 77 gêneros.
Trata-se de uma baixa diversidade de espécies quando comparado com outros ecossistemas. No entanto, nela predominam espécies endêmicas e raras, sendo os meliponíneos, abelhas nativas sem ferrão, um dos grupos mais representativos. Os meliponíneos estão distribuídos nas regiões tropicais e subtropicais do mundo. Ao todo, somam aproximadamente 400 espécies, das quais quase a metade ocorre no Brasil. Na Caatinga ocorre cerca de 11 espécies. No sertão paraibano, as mais conhecidas são a abelha cupira, a abelha branca e a manduri. A maioria dessas abelhas, meliponíneos, usa ocos de árvores para alojar seus ninhos, mas algumas nidificam em cupinzeiros e em cavidades de muros. São importantes agentes polinizadores, principalmente de espécies ameaçadas de extinção. Sem a ação polinizadora dessas abelhas, muitas espécies florestais não produzem flores e frutos e correm o risco de extinção. Além disso, poucos sabem que, diferentemente da apis, conhecidas como abelhas italianas ou africanas, as melíponas não conseguem reconstruir uma colônia quando a sua é destruída, porque a rainha-mãe não consegue mais voar. As apis formam aquele enxame, voam juntas para outro local e constroem a colmeia novamente. Já a colônia nativa costuma simplesmente morrer se a árvore em que está instalada é retirada. Por isso, a extração de mel das espécies nativas deve ser diferenciada sem a destruição de seus ninhos, pois do contrário estaremos contribuindo para a extinção dessas espécies em um período curto de tempo. A regra é extrair, utilizar e consumir, sem destruir e extinguir. Assim teremos os benefícios dessa substância doce e nutritiva por muitas e muitas gerações. A Caatinga também é conhecida pela sua diversidade de répteis. Talvez o mais conhecido seja o calanguinho. Pequeno lagartinho de cor cinza e verde que vive no chão da mata, onde forrageia à procura de pequenos artrópodes e invertebrados que constituem sua alimentação. Membro da família Teidae, a mesma dos tejos. Pode ser encontrado próximo a habitações e cidades, sendo bem comum nessas áreas. Não encontra dificuldade em viver em locais alterados pelo homem. É encontrado principalmente durante as horas mais quentes do dia, em locais arenosos. Se reproduz ao longo do ano com ninhadas de 2 a 3 ovos. O veado catingueiro é uma espécie de cervídeo sul-americano de pequeno porte do gênero Mazama. Tem hábitos noturnos e diurnos, costuma sair pela manhã sozinho ou aos pares para se alimentar. Sua dieta é ampla e consiste de brotos de gramíneas, leguminosas, frutas e flores. Parece evitar florestas altas, preferindo áreas de floresta secundária com alta quantidade de vegetação arbustiva no subbosque, com capoeiras e bordas de mata. Dado sua alta adaptabilidade, o veado catingueiro pode habitar áreas altamente modificadas pelo homem e pode ocorrer mesmo em monoculturas agrícolas como canaviais. A coloração varia desde o avermelhado até o cinza. Possui uma mancha branca acima dos olhos, que é característica dessa espécie. Os chifres não são ramificados, possuem entre 6 e 12 centímetros de comprimento e são observados principalmente entre maio e julho no Brasil.
Os machos são territoriais e a área de ocupação da espécie varia de 30 a 300 hectares. Aqui no sertão paraibano, seu principal predador é a onça-parda, mas também são vítimas da caça irregular e predatória infligida pelo homem. A gestação dura cerca de 7 meses e dão à luz um filhote por vez. Este nasce com pintas brancas na pelagem que desaparecem depois de 3 ou 4 meses.